A paz do Senhor a todos. Bom, eu sei que já temos muitos e muitos assuntos referentes a essa questão, que é o versículos que muitos adoram arrumar brechas para satisfazer a carne, e não a Deus. Mas vamos de novo bater nesse tema, que é sobre Mateus. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus. Fariseus que eram os religiosos da época, né? E queriam pegar Jesus perante a todos. Continuando, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Foi uma pergunta. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Olha aí uma advertência de Jesus Cristo. Perceberam? Continuando. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Jesus, né? Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Observe, gente, Moisés, isto está se referindo ao povo judeu. Prosseguindo. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, observe, percebam que fala de fornicação, e isso era para quem estava noivo e não casado. Continuando. E casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Perceberam que até os discípulos advertiram a dificuldade? Pois Jesus Cristo foi bem categórico quanto não dever se divorciar mesmo em momentos muito difíceis. Prosseguindo, eu, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles que foi concedido. Gente, quem foi concedido? Aos que estão dispostos a carregar a sua cruz, aos que creem que Jesus fala para termos fé e não repudiar suas esposas em momento algum. Porque há eunucos assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Mateus, capítulo 19, versículos de 1 ao 12. Agora, gente, vamos para Marcos, que pregava para o povo judeu romano, enquanto Mateus era para o povo judeu propriamente dito. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou Jesus. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Notem que portanto é uma conjunção conclusiva. Introduz uma oração coordenada que contém a conclusão de um raciocínio ou exposição de motivos anterior. Logo, por conseguinte,
Consequentemente, por isso, assim sendo, desse modo, pois... E isso mostra uma forma direta e eficaz da ordem e mandamento direto de Jesus Cristo sobre o tema. Continuando. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério com ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículos de 1 ao 12. Em Lucas, nós temos o seguinte: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 18. Querem mais? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Isso está em Romanos, capítulo 7, versículos de 2 ao 3. Mas vocês precisam de mais, né? Vamos lá. Todavia, aos casados mando, não eu, Paulo, mas o Senhor Jesus Cristo, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 10 ao 11. Perceberam que o Senhor Jesus Cristo fala: se quiserem se separar, que se separem, pois sabemos que tem muitos matrimônios violentos, muitos homens pedófilos, e o cônjuge não é obrigado a continuar vivendo junto, passando perigo de vida, mas nada impede de interceder pelo seu cônjuge, para que a salvação venha da parte do Senhor ao seu cônjuge. Mas se quiser ficar separado, que fique, mas de modo algum se case novamente com outra pessoa, a não ser por óbito. Meus queridos, é tão fácil entender isso. E se algum de vocês estão casado com outra pessoa, com seu primeiro e único cônjuge da mocidade ainda vivo, vocês são adúlteros. E a palavra de Deus diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 9 ao 10. Agora, se algum de vocês estão seguindo algo diferente dos mandamentos de Cristo, é sinal que vocês estão seguindo religiões, estão seguindo a doutrinas e não a Cristo. Então, o que eu tenho a falar a vocês é: aceitem Jesus Cristo como seu único Salvador e não a pastores e lideranças religiosas, pois o maior problema de Cristo foi o relacionamento dele com os religiosos. Esses sim, até hoje, são os famosos lobos em pele de cordeiro, são os joios misturados ao trigo. Então, meus queridos, quem for ovelha, escuta o seu bom pastor, que é Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. Fiquem com Deus.